Olá e bem-vindos! Hoje, a nossa análise mergulha num momento assim, de altíssima tensão, sabe? De estratégia, de liderança. É o segundo capítulo de Neemias. Exato. A gente está falando daquela transição de uma dor que é muito pessoal, quase paralisante, para o começo de uma missão pública que, honestamente, parecia impossível. Exatamente. E o cenário é a capital do Império Persa, a corte do rei Artaxerxes, Neemias é o copeiro, uma posição de muita confiança. Uhum. Só que por baixo de toda essa formalidade, ele está consumido por uma notícia terrível, né? Os muros da cidade natal dele, Jerusalém, estão em ruínas. Nossa. E o que a gente vai explorar aqui é como a tristeza que estava, estampada no rosto dele, vira a faísca para uma ação, olha, incrivelmente ousada e calculada. E essa é a nossa missão hoje. É decifrar essas camadas da liderança do Neemias, como é que ele transforma a vulnerabilidade em força numa conversa com o homem mais poderoso do mundo. Pois é. Que tipo de planejamento ele já tinha ali na manga e, talvez o mais importante, como ele consegue fazer outras pessoas acreditarem num projeto que parecia uma causa totalmente perdida. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Ok, vamos começar pela cena que dá o pontapé inicial em tudo. A gente está na corte, Neemias servindo o vinho para o rei, Certo? mas ele não consegue disfarçar a tristeza. E o rei, que via ele todo dia, percebe na hora. Isso para mim parece a situação mais perigosa do mundo. Sem dúvida. Mostrar infelicidade na frente de um monarca absoluto podia ser visto como uma crítica, né? Um convite para literalmente perder a cabeça. Com certeza. O texto diz que ele sentiu um medo muito grande, e não é para menos. A pergunta do rei é muito direta. Por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso só pode ser tristeza no coração. É o momento de tudo ou nada. Totalmente. E o que Neemias faz em seguida é fascinante. Antes mesmo de abrir a boca, o texto diz que ele fez uma oração relâmpago ao Deus dos céus. Não é uma prece longa, elaborada. É um pedido de ajuda instantâneo. Ali, no meio da tensão. Peraí, isso é um detalhe incrível. A gente imagina líderes se preparando por horas, né? Mas aqui a preparação é um pensamento, uma conexão silenciosa no segundo antes da resposta que ia definir tudo. Exato. Mostra uma mente que está ao mesmo tempo apavorada e completamente focada. Exato. E essa oração parece que dá a ele a clareza que ele precisava. Ele não esconde o motivo. Ele responde com respeito, claro. Viva o rei para sempre, mas vai direto ao ponto. E qual é o ponto? Ele diz: como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os túmulos de meus pais está em ruínas e suas portas foram consumidas pelo fogo? Nossa, que resposta. Ele apela para algo universal, sabe? O respeito aos antepassados, a honra da sua terra. Ele transforma a tristeza pessoal dele numa causa que até um rei estrangeiro poderia entender e, quem sabe, respeitar. E a reação do rei é surpreendente. Ele não pune, ele pergunta: o que você me pede? A abertura. É a abertura que Neemias esperava. E é aí que a gente vê que ele não estava só triste, ele estava preparado. Muito preparado. Ele não hesita. Ele não fala, não sei, talvez uma folga. Não. Ele desdobra um plano completo, que claramente foi pensado por semanas, talvez meses, desde que ele recebeu a notícia. O pedido dele tem 3 partes, e cada uma é genial. Certo, vamos detalhar isso. Qual a primeira coisa que ele pede? Primeiro, o mais simples, a permissão para ir. Mas logo em seguida ele já pede cartas de salvo-conduto para os governadores das províncias do outro lado do rio, o Eufrates. Ah, entendi. Ele sabia que a jornada era longa, perigosa, passando por territórios de outros oficiais do Império. Essas cartas eram tipo um passaporte diplomático com o selo real. Sem isso, a missão já acabava ali mesmo, né? Antes de começar. Isso já mostra um planejamento logístico notável. Ele não tá pensando só em chegar lá, mas em como chegar lá com segurança. E a terceira parte? A terceira parte é a mais audaciosa de todas. Ele pede uma ordem específica para um homem chamado Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira. E ele especifica, né? E ele não pede só madeira, ele especifica exatamente para quê. Para as vigas dos portões da fortaleza do templo, para o muro da cidade e para a casa em que eu vou morar. Espera um pouco.
No mesmo pedido para reconstruir a cidade, ele já inclui o material para a casa dele? Isso é uma confiança absurda ou uma audácia sem tamanho? É uma ótima pergunta. Fico imaginando o rei Artaxerxes olhando para ele pensando quem esse copeiro pensa que é. Poderia ter dado muito errado. Mas eu vejo de outra forma. Ao incluir a própria casa, ele está sinalizando para o rei que esse não é um projeto de curto prazo. Faz sentido. Ele está dizendo, eu não estou indo visitar e voltar. Eu estou indo para liderar essa reconstrução e vou ficar lá até o fim. É um sinal de comprometimento total. Entendi. E mais, ao pedir recursos do próprio império, ele transforma um projeto judaico em um projeto sancionado e financiado pela Pérsia. Ele deu ao rei a chance de ser visto como um administrador benevolente? Exatamente. Ele não só pediu ajuda, ele deu ao rei um papel na história. Ele fez o projeto ser do rei também. É uma jogada de mestre. E no final das contas, o rei concede tudo. O texto diz que foi porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Ele une a estratégia impecável com a fé. É isso. A gente pensa em líderes ousados como pessoas impulsivas, mas o que Neemias mostra aqui é que a verdadeira ousadia não foi o pedido em si. Foi o planejamento. Foram os meses de planejamento silencioso que vieram antes. O poder dele não estava na emoção do momento, mas na planilha de projeto mental que já estava pronta para ser executada. Ok, então ele consegue essa autorização incrível com recursos e tudo. Mas uma coisa é ter o plano aprovado no palácio, né? Outra completamente diferente é chegar lá no chão de fábrica, em Jerusalém, e ver a realidade. Foi um choque de realidade imediato. Imagino. A primeira coisa que ele encontra não é uma recepção calorosa, é oposição. E uma oposição poderosa. O texto apresenta duas figuras, Sambalate e Tobias. E a reação deles? É visceral. Diz que eles ficaram extremamente descontentes que alguém tivesse vindo procurar o bem dos filhos de Israel. Ele mal pisou na cidade e já fez inimigos. Mas por quê? Só porque ele queria ajudar o próprio povo? Parece mesquinho. Visto de fora, sim. Mas se a gente conecta isso ao quadro político da região, faz todo sentido. Sambalate era provavelmente o governador de Samaria, ao norte. Tobias, uma figura influente em Amon, a leste. Essas regiões prosperavam justamente porque Jerusalém estava fraca, vulnerável, sem muros. Uma cidade sem muros não controla o próprio comércio, não tem segurança, não projeta poder. Entendi. Então não era pessoal, era geopolítica. Uma Jerusalém reconstruída, murada, significava um novo poder ali na vizinhança, uma ameaça direta à influência deles. Exatamente. O muro não era só uma estrutura física. Era um símbolo de autonomia, de identidade restaurada, de poder político e econômico. A oposição deles era totalmente estratégica. E como Neemias reage a essa hostilidade toda? Ele confronta eles? Não. E essa é outra lição de liderança. Ele os usa e ignora por enquanto. Ele chega, fica 3 dias quieto, provavelmente só observando, ouvindo, sabe? Sentindo o clima da cidade. E então, ele faz algo extraordinário. A famosa inspeção noturna. Isso. Ele se levanta no meio da noite, leva só alguns homens de confiança, não conta seu plano pra ninguém, ninguém mesmo, Ninguém. e sai para inspecionar as ruínas pessoalmente. Ele percorre o perímetro da cidade, vendo com os próprios olhos os muros derrubados, os portões queimados. É uma cena quase cinematográfica. Mas por que tanto segredo? Isso não era um pouco estranho? Chegar na cidade como o enviado do rei e sair espionando no meio da noite sem falar com ninguém? Era um risco, mas um risco calculado. O segredo servia a 2 propósitos cruciais. Primeiro, ele precisava de dados brutos. Ele não queria ouvir a versão de ninguém, nem dos otimistas, nem dos pessimistas. Ele queria ver a realidade nua e crua para entender a verdadeira escala do trabalho. Coletando inteligência, basicamente. Exatamente. E o segundo propósito era gerenciar a oposição. Se Sambalate e Tobias soubessem o que ele estava planejando antes que ele tivesse o apoio do povo, Eles poderiam ter agido primeiro? poderiam espalhar rumores, criar obstáculos,
talvez até sabotar o projeto. Ao manter o plano em segredo, Neemias controlou a narrativa. Ele só revelaria sua visão quando estivesse pronto, nos termos dele. Faz todo sentido. Ele esperou ter todas as informações e o momento certo para agir. E depois dessa noite, ele finalmente decide que é a hora de falar. Sim, com os dados em mãos, com a estratégia definida, ele convoca os líderes judeus, os sacerdotes, os oficiais. E a forma como ele apresenta o plano é uma aula de comunicação. Ele não chega dizendo, o rei me enviou e agora vocês vão trabalhar para mim, né? De jeito nenhum. Ele começa de um lugar de empatia. A primeira coisa que ele diz é: vós vedes a miséria em que estamos. Ele usa nós. Ah, isso é muito poderoso. Ele não se coloca como um salvador de fora. Ele se coloca como um deles, sofrendo o mesmo problema. Ele valida a dor, a vergonha que eles sentiam. Ele se coloca no mesmo barco antes de tentar virar o leme. E depois disso, Depois de estabelecer o problema comum, ele oferece a solução. Mas não como uma ideia dele, e sim como algo maior. Ele conta sobre a conversa com o rei, mostrando que tinha autoridade imperial. certo, E, mais importante, ele conta como a boa mão do seu Deus estivera sobre ele, mostrando que tinha autoridade divina. Ele oferece uma combinação de legitimidade política e propósito espiritual. Então ele apresenta o problema, mostra que tem uma solução viável e autorizada, e aí vem o chamado para ação. perfeito. É o clímax do discurso. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Ele conecta o trabalho físico, de empilhar pedras, a um objetivo muito maior. Sim, restaurar a honra, a dignidade, o respeito. É um chamado para acabar com a vergonha. E a resposta do povo é imediata. Levantemo-nos e edifiquemos. O texto diz que eles fortaleceram as suas mãos para o bem. É incrível como um discurso pode mudar o ânimo de uma população inteira, da apatia para a ação. Totalmente. A visão de um líder se tornou a missão de um povo. Mas, claro, no exato momento em que a esperança ressurge, A oposição volta com tudo. contudo, Sambalate, Tobias e um novo personagem, Gesem, o árabe, aparecem para zombar e acusar. E a acusação é séria, né? Quereis rebelar-vos contra o rei. Eles tentam usar a própria fonte de autoridade do Neemias contra ele. Uma tática clássica. Mas a resposta final de Neemias neste capítulo é o que sela a liderança dele. Ele não entra no jogo deles. Ele não se rebaixa à zombaria, não começa a discutir. O que ele faz, então? Ele traça uma linha na areia. Primeiro, reafirma sua confiança. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele ancora a missão em algo que eles não podem tocar. Exato. E em seguida, ele os exclui completamente do projeto. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. É uma declaração de soberania. Uau! Ele está dizendo: este é o nosso projeto, a nossa cidade, a nossa história. Vocês são de fora. Ele define quem pertence à missão. É uma resposta curta, mas cheia de força. Ele não perde tempo com os detratores, só reafirma a missão e segue em frente. E com essa declaração de determinação inabalável, o capítulo termina. A discussão acabou. A próxima fase é a ação. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, fica claro que este capítulo é um manual. Um manual de como a liderança transforma um problema pessoal, uma dor, em um projeto coletivo. Sim, exatamente. Vimos a coragem de ser vulnerável na hora certa, a importância absurda de um planejamento que antecipa todos os passos e a arte de inspirar pessoas que já tinham perdido a esperança. Concordo. É um estudo de caso sobre como gerar ímpeto a partir do zero. Neemias superou a inércia de um povo desanimado e a oposição externa com um plano brilhante e um discurso que tocou no coração do problema. Uhum. E isso me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Manda. A gente se concentrou muito em como Neemias iniciou o movimento, mas o grande desafio de qualquer projeto, de qualquer liderança, não é só o começo.
É a manutenção. Exato. A questão que os próximos capítulos vão responder é: como um líder sustenta esse ímpeto? O que acontece quando o entusiasmo do primeiro dia do vamos construir dá lugar ao trabalho pesado, repetitivo de carregar pedras sobre o sol? E quando a oposição aperta o cerco. Exatamente. O que acontece quando a oposição passa da zombaria e das acusações para a ameaça real de violência? Como se lidera sob ataque? Esse é o próximo nível do desafio.